Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas. Agora, às 20 horas do dia 24 de março de 2020, nós estamos juntos novamente, com o mesmo propósito, que é buscarmos a Deus no meio da crise, nós, nesse momento de oração da Betel, todos unidos. E assim como ontem, nós convidamos você a participar do nosso chat, escrevendo mensagens, mostrando que você está conectado pela internet e também conectado pela fé ao povo de Deus, não é? Envie, então, os seus pedidos de oração. Aliás, ontem nós contamos com a participação de alguns irmãos, o que muito nos alegrou, a participação da Sueli, da Nilde, da Tuca, da Nila, da Maria, do Toinho, do Valmir, entre outros irmãos que não só interagiram, como também deixaram ali os seus pedidos, né? Faça isso agora, então, você também, enquanto nós vamos falando aqui da palavra de Deus, nos preparando para o momento de oração em família, logo na sequência. Vamos à palavra? Vamos meditar juntos sobre orar sem esmorecer. Eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, a oração é uma questão de sobrevivência. Precisamos orar para continuarmos sobrevivendo espiritualmente falando. A oração é o prato principal, por assim dizer, que acompanha todos os outros ingredientes da nossa alimentação espiritual. Edward Bounds, que temos citado muito ultimamente, ele diz o seguinte, que a oração é a força e a inspiração da vida. Oramos quando vivemos. Vivemos quando oramos. Nunca seremos melhores do que a qualidade do quarto de oração. O mercúrio da vida, diz ele, subirá somente pelo calor do quarto de oração. Quem persiste em não orar, por fim, porá a própria vida abaixo de zero. Orar, então, irmãos, é uma necessidade, é um mandamento, é um privilégio, é um meio de graça. E alguns apontamentos básicos, eu creio, precisamos fazer agora com base no texto que nós lemos. Qual é o propósito de Jesus ao contar essa parábola, irmãos? Jesus contou essa parábola com o objetivo de ensinar sobre perseverança na oração. Nós, irmãos, somos mestres em colocar os pedidos, mas desistir de orar depois de fazer isso. E orar é oferecer a Deus constantemente a nossa súplica, o nosso clamor, não por apenas um segundo, não só numa emergência, mas como uma prática constante, não é? Como um estilo de vida, na verdade. O que é que Jesus então quis dizer com o dever de orar sempre e nunca esmorecer? É interessante, irmãos, que a palavra grega para dever aponta para o que é necessário, aponta para uma necessidade. Ou seja, não é uma referência aqui a um fardo, um dever como se fosse um fardo, como se fosse um peso, sabe? Mas aponta para uma necessidade. Então, irmãos, nós precisamos
ter isso em mente. Jesus está ensinando nessa parábola sobre perseverança na oração. E isso é tão importante, irmãos, porque nós confundimos as coisas. Nós muitas vezes pensamos que se a fé é verdadeira, isso não implica numa vida de oração, não é? Por crermos num Deus soberano, muitas vezes nós pensamos que então não precisamos ter uma vida de oração profunda, contínua, quando é exatamente o contrário disso que Jesus está aqui a nos ensinar. Aliás, eu peço que paremos por um instante e pensemos em alguns motivos que nos levam a desanimar na oração. Pense aí com você. Eu alistei aqui alguns, você pode ter outros. Por exemplo, nós desanimamos em oração tantas vezes porque, para alguns, o momento de oração é um momento muito chato. Infelizmente, isso tem que ser dito. É o que alguns pensam, né? Alguns não sentem alegria nenhuma nos momentos de oração, por isso desanimam. Um outro motivo que pode ser aqui citado é porque orar parece perda de tempo. Parece que é não fazer nada. Como se levantar e agir por conta própria fosse mais eficaz, mais produtivo, infelizmente. Um terceiro motivo por que nós desanimamos em oração é porque a resposta tantas vezes é demorada. E nós queremos celeridade, agilidade, queremos rapidez na solução dos problemas, não é? Vivemos na época do fast food, em que tudo é rápido. Então, esperar para nós não é uma virtude desejada. Aliás, esperar não é uma virtude natural nossa, não é? Precisamos crescer nesta área. Um quarto motivo que nos faz desanimar em oração é porque isso implica em submissão. Orar implica em nos submetermos ao senhorio de Cristo, em reconhecermos que Ele é o Senhor das nossas vidas. E isso deveria ser motivo do nosso regozijo, mas muitas vezes, irmãos, isso atrapalha a nossa vida de oração. Nós oramos não para que a nossa vontade seja feita, não é? Mas para que a vontade de Deus, o nosso Senhor, seja realizada. Isso, irmãos, porque o nosso querer é falho. O de Deus é perfeito. Mas muitas vezes nós desanimamos porque isso implica nos submeter à vontade de outro, à vontade de Deus. E por fim, dentre tantos outros motivos que poderíamos aqui citar, nós desanimamos tantas vezes em oração porque orar é entender que nós não controlamos nada. Já parou para refletir sobre isso? Nós não controlamos nada nessa vida. Irmãos, eu estava meditando nesses dias que a nossa agenda de atividades, a agenda particular, a agenda da igreja, foi simplesmente pulverizada pelo coronavírus. Isso implica dizer que nós não temos nas nossas mãos o controle de nada, nós não controlamos nada. E muitas vezes, por entender isso, nós desanimamos em oração, quando deveríamos buscar mais a Deus a partir desta compreensão. Agora eu chamo a sua atenção para o que está no versículo 7 do texto que nós lemos. Lucas 18, versículo 7. Esse verso é chave para entendermos essa parábola. O Senhor Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui nós temos quem é que ora. Os escolhidos de Deus é que oram, não é? Nós vimos ontem que nós fomos escolhidos, eleitos pela graça do Senhor para sermos salvos, mas também para orarmos. E é mais uma vez aqui a ênfase do Senhor Jesus. Os escolhidos de Deus para a oração oram de fato. Temos aqui também a quem é que eles oram: ao Deus da justiça, ao Deus que faz justiça, ao Deus justo. Temos aqui ainda quando é que os escolhidos de Deus oram: dia e noite. Nós não estamos presos, irmãos, a momentos específicos.
Embora esse momento aqui que nós estamos vivendo de transmissão pela internet seja um momento abençoado, mas nós não estamos presos a isso. Precisamos clamar e suplicar dia e noite. Aliás, um outro dado aqui desse verso 7 é como é que os escolhidos de Deus oram, né? Eles oram clamando, suplicando, oferecendo os seus rogos a Deus. E mais, o que acontece quando os escolhidos de Deus oram? O texto diz que à primeira vista Deus até parece demorado na resposta, né? Mas ele logo fará justiça. Depressa fará justiça. Ou seja, fará o que é correto, segundo aquilo que ele mesmo estipulou, aquilo que ele mesmo decretou, e os planos dele são eternos, são soberanos e são sábios. Eu queria até citar aqui uma parte de uma revista, a revista é a Rede de Discipulado, da Z3 Editora, e que tem pontos muito interessantes sobre esse texto de Lucas 18. Ele diz o seguinte, que na parábola, a viúva pedia sozinha. Na vida real, a igreja pede coletivamente. Olha que bênção. Na parábola, a viúva foi ao juiz que se mantinha distante. Na vida real, a igreja vai ao Pai que quer que nos aproximemos ao máximo dele. Na parábola de Lucas 18, a viúva vai a um juiz injusto e mau. Na vida real, a igreja vai ao Pai justo e amoroso. Na parábola, a viúva foi a um juiz que não queria resolver o seu problema, não é? Na vida real, a igreja vai a Deus que quer solucionar, que deseja solucionar os nossos problemas. Na parábola, a viúva comparece sozinha perante o juiz. Na vida real, a igreja vai à presença de Deus acompanhada, sabe de quem? Do maior advogado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Na parábola, a viúva não tinha esperança que o juiz iníquo resolvesse o seu problema. Na vida real, a igreja comparece perante o Deus justo com a garantia das promessas divinas. Na parábola, a viúva tinha acesso limitado ao juiz, sempre com uma audiência marcada, pré-agendada. Na vida real, a igreja pode encontrar-se com Deus todos os dias, durante o dia todo. São 24 horas de acesso diário ininterrupto. Na parábola, a importunação da viúva era vista de uma forma negativa pelo juiz iníquo. Na vida real, Jesus quer ser importunado pelo seu povo a todo instante. Ele quer que a sua igreja o procure sem vergonha, sem temor, em todo tempo. E o nosso texto, irmãos, termina com uma questão levantada pelo Senhor Jesus. Diz o finalzinho da parábola: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Algumas questões poderiam ser levantadas aqui, como a que tipo de fé o nosso Mestre, o nosso Redentor se refere, mas eu quero terminar com uma outra pergunta. Perguntar para você, irmão e irmã, a sua fé aumenta ou diminui quando você ora? Sabe que isso é demonstração de que se há fé verdadeira no nosso íntimo ou não? A sua fé, quando você ora, diminui ou aumenta? Porque, irmãos, é possível que nós estejamos orando, que nós dobremos os nossos joelhos, mas levantemos dali com o coração ainda mais carregado de dúvidas, de incertezas, ainda mais tomado pela ansiedade. A sua fé aumenta ou diminui quando você ora? Lembre-se que Deus responde no tempo certo e depressa, no tempo dele, não segundo o nosso relógio, não é? E lembre-se ainda que a perseverança na oração é o melhor exercício para o crescimento da nossa fé em Deus. Vamos, irmãos, pensar sobre isso. Vamos orar nesse instante a respeito disso. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, grande Deus, nós te buscamos nessa hora, reconhecendo, ó Deus, que o tempo do Senhor não é o nosso. Reconhecendo que até aos nossos olhos
O Senhor pode demorar em nos responder, mas no tempo que o Senhor mesmo estabeleceu, tudo acontece devidamente. Nos ajuda a descansar ao reconhecermos isso. Também, ó Deus, nos ajude a perseverar na oração. Nós, ó Deus, precisamos clamar ao Senhor ininterruptamente, de dia e de noite. Nós não somos como a viúva que ali estava sozinha, diante de um juiz que não queria conceder acesso a ela, muito menos atender o seu pedido. Nós estamos diante do Senhor, o Deus justo, o Deus compassivo, que tem prazer em nos ouvir e em agir por nós. Dá-nos, ó Deus, descanso. Dá-nos, ó Deus, a experiência de, depois de orarmos, levantarmos com o coração tranquilo, tomado pela paz do Senhor. Abençoe, ó Deus, a tua igreja, os irmãos e as famílias da igreja Betel. Toma nas tuas mãos, ó Deus, o nosso governo, dá sabedoria, como já pedimos ontem, nas tratativas, ó Deus, para a contenção desta pandemia. Nos ajude, ó Deus, nesse tempo, a esperar no Senhor, a não desanimarmos na oração, a orarmos sem esmorecer. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão e irmã, a partir de agora a nossa transmissão vai ser encerrada. Nós vamos nos unir em oração com as nossas famílias. Que grande bênção, não é? Vamos glorificar ao Senhor das nossas vidas, vamos interceder uns pelos outros. Então, ore pelo país, pelos outros países nesses dias de crise, suplique ao Senhor pelos que estão nos grupos de risco, pelos profissionais da saúde, pelas nossas autoridades, não é? E lembre que nós devemos orar sem esmorecer. Estejamos juntos em oração. Um fraterno abraço virtual a todos vocês e até amanhã às 20 horas, se Deus quiser. Deus os abençoe em tudo.